Futebol carioca versus futebol paulista, né? Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo contra Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos. Qual estado tem o de futebol mais forte nesse momento em 2024, né? O Tite aí há pouco tempo falou que o futebol carioca, o campeonato é o mais disputado, é o mais difícil. Vamos ver aí se o Tite estava certo, estava errado. Vamos comparar time por time agora. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha. Cara, criei esse canal há pouco tempo para falar do nosso futebol, né? Você já sabe, coisa que eu amo. Se você tá chegando aqui agora e também ama futebol, assim como eu, cara, se inscreve aqui no canal, entra aí no debate com a gente nos comentários pra gente trocar essa ideia sobre o que a gente mais ama, que é o futebol, né? Tamo aí rumo à meta de 40 mil inscritos, né? Tamo muito pouquinho pra chegar lá, então a sua ajuda é muito bem-vinda. Já deixa sua curtida aí também pra ajudar o nosso time. Não esquece de deixar seu like, beleza? Ajuda demais aqui o canal. E, meu irmão, é de graça, né? Se você também não gostar, deixa o seu dislike aí também, mas o importante é participar, né? Rapaziada, esse vídeo aqui vai ser dedicado a uma polêmica que surgiu aí nos últimos dias, né? O futebol carioca, depois de muitos anos, está mais forte do que o futebol paulista, né? Os clubes, né? Os grandes clubes do Rio de Janeiro estão melhores do que os grandes clubes de São Paulo. Cara, durante muito tempo, se alguém me dissesse isso, eu ia falar que essa pessoa não tá batendo bem da cabeça, né? Mas, cara, hoje eu acho que tem conversa, né? Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, né? E a gente vai dividir em alguns setores o vídeo, tá? Primeiro, a gente vai classificar o nível de cada clube dentro do seu estado, né? Principal força de São Paulo, segunda principal força do Rio de Janeiro. Primeiro a gente vai dividir assim, né? Conversar por estado, inclusive São Paulo tem uma polêmicazinha pra gente falar ali, né? Talvez não sejam 4, sejam 5 clubes que a gente possa colocar nessa lista. E no futebol carioca a gente vai ver também, colocar ali o nível de cada clube, né? Quem é primeiro mais forte, segundo mais forte e por aí vai. E aí depois que a gente terminar essa análise individual, a gente vai colocar frente a frente os times de mesma prateleira entre Rio de Janeiro e São Paulo para a gente discutir assim, cara, será que o futebol do Rio de Janeiro voltou? Bom, vamos começar então ali analisando os times do futebol paulista primeiro, tá? Cara, como eu falei, eu vou colocar aqui o time que eu acho que tá na primeira, na segunda, na terceira e na quarta prateleira. Eu falei que em São Paulo talvez tenham 5 por causa do Bragantino, né? Então, por conta do Bragantino, na minha opinião, entre campeonato carioca e campeonato paulista, cara, não tem a menor comparação. Foi mal aí, Tite, mas assim, o campeonato paulista, por conta dos times do interior, é muito mais difícil que o campeonato carioca, né? Não tem a menor discussão disso. A discussão que a gente vai ter nesse vídeo não é qual campeonato é mais forte, é qual estado tem os melhores times dentre os grandes, tá? Os grandes do Rio de Janeiro, os grandes de São Paulo, tá? Campeonato paulista, pra mim, não tem discussão, né? É muito mais forte que o carioca. Mas no futebol paulista, o Bragantino entra ali como uma quinta força. Mas ainda vou deixar o Bragantino de fora, né? Talvez ano que vem o Bragantino já entre nessa conversa aqui. Mas por enquanto vou deixar o Bragantino de fora e vou classificar o time da quarta prateleira de São Paulo entre Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Cara, como o Santos caiu para a segunda divisão, tá com investimento inferior nesse ano, né? Apesar de ter reformulado o seu time todo, né? E muito por conta disso também, né? O Santos tá ali tentando achar um novo time. Tá todo mundo diferente, mudou o time inteiro. Então, para mim, o Santos, acho que a parte mais óbvia nessa temporada 2024 é a quarta força de São Paulo por estar ali na Série B e mudou seu time inteiro e baixou o nível um pouco do seu elenco, né? Perdeu grandes jogadores como o Soteldo, né? O Marcos Leonardo foi embora, foi vendido. Então, assim, o Santos, o Jean Lucas também foi pro Bahia, né? Então, o Santos caiu muito, né? Em relação ao seu elenco do ano passado. Então, a quarta força de São Paulo é o Santos. Pra terceira força, eu acho que aqui tem jogo, tá? Entre dois clubes, tá? Mas eu vou ficar com o Corinthians na terceira força de São Paulo. Cara, muito com peso na consciência de colocar o Corinthians na terceira força, porque o Corinthians ele tá montando um time muito bom para esse ano de 2024. Mas por achar que o Corinthians perdeu um pouco de talento, né? Perdeu o Renato Augusto, né? Que era o cérebro, né? Quando o Renato Augusto não jogava na temporada passada, o Corinthians tinha muita dificuldade de fazer gols. Corinthians manteve o seu mesmo centroavante, Yuri Alberto, que é um cara bom,
mas não tem a total confiança da torcida e contratou muita gente, né? Uma galera estrangeira, renovou, né? Comprou o Veríssimo. Então, assim, o Corinthians ainda tá se montando. E, cara, eu acho que o Mano vai ter muita dificuldade também nesse início de temporada aí pra achar esse time do Corinthians. Então, como o Corinthians ainda não é um time pronto, eu coloco o Corinthians na terceira prateleira de São Paulo, tá? A terceira força de São Paulo. A segunda força, que era a minha dúvida com o Corinthians, é o São Paulo. São Paulo, campeão da Copa do Brasil, né? E pra mim estaria claramente na frente do Corinthians, mas como perdeu o Dorival, né? Acabou de trazer um novo treinador, né? Vai precisar conhecer o elenco. É um treinador que treina pela primeira vez um time grande na sua carreira, que é o Carpini, né? O Thiago Carpini, que se destacou muito no Água Santa no Campeonato Paulista do ano passado e também na Série B se destacou ali jogando, treinando o Juventude, né? Então o Carpini chega para arrumar o São Paulo, talvez não tenha total confiança ali da torcida, pode ser que ele sinta essa pressão. Já pega uma temporada em que o São Paulo está na Libertadores, porém São Paulo manteve boa parte do seu elenco e reforçou com o que deu, né? Perdeu ali o Caio Paulista naquele trâmite todo, né? Aquela enrolação com Palmeiras e Fluminense, mas o São Paulo para mim ainda é a segunda força do estado, tá? E a primeira claramente é o Palmeiras, né? Atual bicampeão brasileiro, tem o Abel lá indo para sua quinta temporada, né? 21, 22, 23, 24, indo para sua quarta temporada na frente do Palmeiras. Palmeiras multicampeão, ainda se reforçando mais ainda, né? Reforçando mais ainda o seu elenco. Então, Palmeiras, para mim, tá uma prateleira acima, uma ou duas prateleiras acima mesmo dos seus rivais no estado, nesse momento, por conta do trabalho longevo, né? Por conta do time campeão, jogadores com veia, né? Com sangue de campeão já ali, uns caras acostumados a isso, né? Então, para mim, Palmeiras é a primeira prateleira, a primeira força de São Paulo, então assim ficou São Paulo, tá? Santos, Corinthians, São Paulo e o Palmeiras como sua primeira força. Agora vamos passar para o estado do Rio de Janeiro, né? Então, estado do Rio de Janeiro, cara, os times tem duas SAFs agora no Rio de Janeiro, né? Com alto poder de investimento, Vasco e Botafogo. E Fluminense no seu maior momento da sua história, né? Teve a sua maior arrecadação na história no ano passado, o Flamengo também com um orçamento de R$ 1 bilhão. Então, assim, os clubes cariocas realmente estão em outra fase. Então, é mais difícil você achar as prateleiras ali, né? Eu acho que terceiro e quarto tem uma briga boa entre Botafogo e Vasco. E primeiro e segundo tem uma briga boa no Fla-Flu. Então, vamos começar pelo quarto, né? Cara, apesar do Botafogo ter tido aquela queda de rendimento absurda no ano passado, eu acho que o time do Vasco, ele ainda está abaixo, né? Mesma coisa que eu falei sobre Santos e Corinthians, é um time que tá se renovando, é um time que ainda tá tentando se encaixar. As contratações do ano passado da SAF não deram tão certo assim, né? Principalmente as do primeiro semestre, as do segundo consertaram o erro, né? Manteve o Ramon Dias, do treinador, que deu muito certo, salvou o Vasco do rebaixamento, mas o Vasco ainda é uma incógnita para essa temporada, então por isso o Vasco fica ali na quarta força do Rio de Janeiro. Então o Botafogo fica com a terceira, tá? Mas ainda assim, cara, é uma terceira força forte, né? Ainda é a boa base do time que, cara, liderou o Campeonato Brasileiro com 14 pontos de diferença no ano passado inteiro. Então esse time pode render, a gente já viu esse time rendendo, então a gente sabe do que ele é capaz. Porém, eu acho que a queda de rendimento também mostra, assim, o limite desse time, né? Então, Botafogo que manteve a sua base e reforçou, né? Trouxe Jefinho, né? Trouxe o Savarino, trouxe o... Tá trazendo um lateral direito português, né? O Manafá, e ainda tá procurando ali um camisa 10. Trouxe dois zagueiros novos, né? O Lucas Halter veio pra ser o xerife dessa zaga ali, né? Do Botafogo. Então, o Botafogo para mim fica na terceira força atrás de Flamengo e Fluminense. Para a primeira força aqui tem polêmica. Todos vocês sabem que eu sou tricolor, mas eu tento sempre manter a minha imparcialidade aqui no canal. Eu sei que ser 100% imparcial é impossível, ninguém é, tá? Isso você que assiste seus jornalistas preferidos, impossível alguém ser 100% imparcial e eu vou ser sempre sincero com você. Mas eu tento ser o mais imparcial possível. Então assim, Fluminense manteve o seu time campeão da Libertadores do ano passado, manteve o seu treinador, está reforçando ainda mais o elenco, né? Trouxe Renato Augusto, trouxe o Antônio Carlos para a zaga, né? Zagueiro que foi campeão pelo Palmeiras em 2018, se eu não me engano. Tá trazendo aí negociações muito avançadas com Gabriel Pires, Terãs, ainda procura um atacante de lado. Então assim, o Fluminense manteve o seu elenco, perdeu o Nino e está prestes a perder o André, manteve o seu elenco e tá... Cara, reforçando um pouco, né? O time perde com a saída de André e Nino, mas o elenco ganha com essas contratações. Então, se o Fluminense trouxer, por exemplo, um Thiago Silva ali no meio do ano, aí a gente volta a conversar.
mas nesse momento eu vejo o time do Fluminense na segunda prateleira do Rio de Janeiro. Ah, mas o Fluminense foi campeão, o Flamengo não. Sim, cara, eu sei, concordo com o que você está falando, mas o Flamengo ainda assim tem um time melhor, né? E tem agora um treinador que está virando o ano com o Flamengo pela primeira vez, um treinador muito capaz, coisas que o Flamengo não teve nas últimas temporadas, né? Quantos anos o Flamengo não tem? O Jorge Jesus virou temporada no Flamengo, né? A da pandemia, mas saiu logo no início, né? Ali depois do Campeonato Carioca ele saiu, então o Flamengo teve um brasileiro de início com o Domenech, aí depois o Flamengo sempre trocando de técnico no início da temporada, né? Então dessa vez não. O Flamengo começa com o mesmo treinador e um ótimo, excelente treinador. E mantendo um excelente elenco, renovando. Trouxe só o De La Cruz, mas está trazendo, tá procurando peças como o Luiz Henrique, como o Matheus Vinha. Então, o Flamengo ainda é, para mim, a primeira prateleira do Rio de Janeiro, mas com o Fluminense ali, cara, muito próximo. Não existe essa distância, por exemplo, que existe em São Paulo, do Palmeiras para os outros. Flamengo e Fluminense estão na mesma prateleira ali, mas o Flamengo tá um degrauzinho acima do Fluminense, né? Então, acredito que tenha uma briga muito boa entre esses dois aqui no estado. Agora, vamos fazer o que esse vídeo serve, né? Para que a gente fez esse vídeo? Para chocar os dois estados, né? Então, vamos para primeiro confronto aqui entre as duas prateleiras de baixo, Santos e Vasco. Cara, eu acho que nessa prateleira não tem nem o que comparar. O Santos hoje está na Série B, o Vasco hoje é um time de Série A com investimento próximo de 300, 400 milhões de reais. É um time que tá se montando ainda, assim como o Santos, mas o nível de contratações dos dois times é diferente, né? Então, acredito que o Vasco esteja à frente do Santos por muito, tá? Nessa temporada. Então, 1 ponto para o Rio de Janeiro, prateleira 4 fica com o Rio de Janeiro. Na prateleira 3, a gente coloca ali Corinthians e Botafogo. Cara, essa aqui eu acho que tem bastante jogo, tá? O Corinthians, para mim, tem um potencial maior que o Botafogo nessa temporada. Porém, neste início de temporada, eu vejo o Botafogo à frente. É o mesmo argumento que eu falei, né? O Botafogo tem um esquema, né? Um elenco mais consolidado, rapaziada mais entrosada, reforçou ainda mais. É um time que vai disputar a Libertadores, então vem com investimento mais alto. Apesar do Corinthians estar investindo muito, né? O Corinthians está investindo num time quase que todo novo, né? Então, eu vejo o Botafogo um pouco... a mesma prateleira que o Corinthians, né? Se a gente for falar em Campeonato Brasileiro. Porém, eu vejo um pouquinho acima, né? Mesmo esquema ali de Flamengo e Fluminense, um degrauzinho acima do Corinthians. Então, para mim, é mais um ponto para o Rio de Janeiro. Na segunda força, Fluminense e São Paulo, eu acho que essa aqui é uma discrepância boa também, tá? Eu acho que sim, o Fluminense está bem à frente do São Paulo. Para mim, o Fluminense briga nas prateleiras de Galo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Para mim, são as 4 forças do país. Então, eu acho que São Paulo está um pouco abaixo do Fluminense nesse momento. Então, o Fluminense leva mais um ponto para o Rio de Janeiro. Na prateleira de cima, tá? Elencos para mim de níveis próximos. Níveis próximos, treinadores de nível próximo também, grandes treinadores tanto do lado do Palmeiras quanto do lado do Flamengo. Porém, esse trabalho do Palmeiras mais longevo, né? Para mim, indica um Palmeiras mais forte que o Flamengo no início dessa temporada, tá? É óbvio que, cara, aqui a gente tá tendo uma visão curta da situação, né? Óbvio que eu tô aqui fazendo uma análise curta, isso é óbvio, né? A gente tá aqui trocando uma ideia. A gente pode aprofundar essa análise se você quiser aqui nos comentários, ou então eu faço uma live sobre isso, comenta aqui se você quer. Mas para mim o Palmeiras leva esse embate com o Flamengo no início dessa temporada, né? Então, para mim, o Palmeiras é o único time que vence as prateleiras, né? Tudo bem que assim, ele vence da primeira prateleira do Rio de Janeiro. Então, obviamente, ele vence de todos os outros times do Rio de Janeiro. Porém, como conjunto, né, os 4 de São Paulo contra os 4 do Rio, eu vejo os 4 do Rio na frente nesse momento, tá? Pela primeira vez que eu não sei nem... Acho que eu, na minha vida, nunca vi isso, tá? Nunca vi o Rio de Janeiro, os 4 do Rio de Janeiro à frente dos 4 de São Paulo. Comenta aqui embaixo se você concorda comigo. Se você discorda, bota aí a sua opinião. Deixa o seu like também aí, se você quer mais vídeos como esse aí. Pode ser comparando outros estados, né? Pode ser no Nordeste, pode ser no Sul, pode ser Sudeste com Sul, Sudeste com Nordeste. Comenta aqui embaixo, eu tô às suas ordens. Muito obrigado por ter ficado até o finalzinho desse vídeo. Se inscreve, rapaz, se inscreve, porque mais vídeos como esse serão lançados, outros vídeos também de análise, de notícias. Então, se inscreve aqui no Torcedorismo, seja bem-vindo. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou.